Olá e bem-vindos. Hoje a nossa análise leva-nos a Itabashi, um distrito de Tóquio, se calhar menos falado, mas que tem uma história densa e recantos surpreendentes. Exatamente. As nossas fontes são variadas: guias locais, textos históricos, algumas notas sobre lendas e até vídeos de exploração. Sim, um pouco de tudo. O objetivo, bem, é ir além do circuito turístico normal e descobrir as narrativas, os locais menos óbvios de Itabashi. Curiosamente, a história começa logo no nome, não é? Pois é, Itabashi. Ponte de tábuas, literalmente, Itanuashi. Referia-se a uma ponte antiga sobre o rio Shakuji e, mesmo reconstruída, continua lá, como um marco. É um ótimo ponto de partida, sim. E essa ponte situa-nos logo fica a noroeste do centro de Tóquio. E Itabashi teve um papel histórico-chave, principalmente no período Edo. Era uma porta de entrada e saída da capital. Vamos então a essa história. A estrada Nakasendo, uma das 5 grandes estradas do Japão feudal, certo? Ligava Edo, a antiga Tóquio, a Kyoto. Exato. Mas não pela costa. Ia pelo interior. E Itabashi era especial porque era o primeiro Shukubamashi, A primeira estação de correio ou vila de paragem para quem saía de Edo. precisamente. A importância de Itabashi-Shuko era enorme. Era, na prática, o primeiro contacto com a grande cidade, ou o último, dependendo do sentido. Para todo o tipo de viajantes, imagino. Sim, desde os senhores feudais, os daimyo nas suas viagens obrigatórias de Sankin Kotai, a mercadores, monges, toda a gente parava ali. Para descansar, preparar-se. Exato. Ou para as despedidas e reencontros. Era conhecido como Sakamukai, um local de emoções fortes. E era um dos maiores postos, tão grande que se dividia em 3 zonas: Kamishuku, Nakashuku e Iraoshuku. Consigo imaginar a confusão, a azáfama. Há fontes como o Edo Micho Zuei, um guia ilustrado da época, não é? Que pintam um quadro muito vivo. Sim, as gravuras mostram isso bem, estão expostas no Museu de História Local, aliás. Falam em mais de 400 edifícios, estalagens, azatago, tabernas, izakayas. Barbeiros, casas de banho públicas, era uma mini-cidade. O museu tem mapas antigos que mostram bem essa densidade toda. Incrível. E um elemento físico muito interessante dessa estrada eram Shimura e Chirizuka. Eram marcos de distância. Ah, sim. Como funcionavam? Eram montes de terra, com árvores, construídos a cada ri, que a cerca de 4 quilómetros, desde Nihonbashi, o ponto zero em Edo. Ajudavam os viajantes a medir o caminho. E o que é que lhes aconteceu? Bem, o que os tornam especiais hoje é serem tão raros. Em toda a Tóquio, só este par, em Shimura e Itabashi, sobreviveu mais ou menos intacto. São testemunhos mesmo, palpáveis dessa época. Que interessante. E para quem quiser sentir um pouco disso hoje, alguma sugestão? Olha, uma boa ideia é mesmo percorrer a pé o troço da antiga Nakasendo que passa por Itabashi. Fazível, então? Sim, sim. E pode-se passar primeiro no centro de turismo, o Itabashi Kanko Center, para arranjar mapas e dicas. Pelo caminho, ainda se vêem edifícios com fachadas antigas, Como aquela loja de arroz, a Itago Kumaten. que está num edifício classificado, acho eu. Essa mesma. É um bom exemplo. Dá um toque de continuidade histórica. Bem pensado. E das estradas podemos passar talvez para as histórias, as lendas locais, que também dão identidade ao sítio, não é? Sim, Itabashi tem umas bem curiosas. Por exemplo, na zona de Akatsuka 4 Chome, conta-se a lenda Oshosan Tu no Súbito. O monge e os ladrões. Exato. A história de um monge que, só com conversa e sabedoria, convenceu uns ladrões a deixarem a aldeia em paz. E o mais giro é que fizeram um livro ilustrado disto há pouco tempo, para as crianças. Isso é ótimo para manter a tradição viva. Mas talvez a lenda mais famosa de Itabashi seja a da Enkiri Enoki. A árvore que corta laços, essa é conhecida. Pois é. A história mais associada é a da princesa Kazumiya. Em 1861, a procissão do casamento dela, que vinha de Kyoto para Edo, Sim, fez um desvio enorme para não passar pela árvore. exatamente. Porque o nome Enkiri significa cortar relações. E isso foi visto como um presságio terrível para uma noiva. Que irónico, porque o casamento dela foi mesmo infeliz, não é? Uma união política, parte daquela estratégia Kobugatai. Pois foi. E ela acabou por ficar viúva cedo. Quase que a árvore adivinhou.
Dá que pensar. Confere uma aura especial ao sítio, sem dúvida. A árvore original já não existe, a atual é a terceira geração plantada ali. Mas a crença, essa continua bem viva e até evoluiu. É verdade. Hoje acredita-se que rezar ali ajuda a cortar todo o tipo de laços negativos, não só relações amorosas más. Não, não. Coisas como doenças, maus hábitos tipo álcool, jogo, até relações tóxicas no trabalho, na família. E a ideia é que, ao cortar o mal, abre-se espaço para a boa sorte, para novas ligações positivas, o tal Ryuan. Exato. O local está sempre cheio de ema, aquelas plaquinhas de madeira com os desejos das pessoas. É um fenómeno curioso ver como uma lenda antiga se adapta aos problemas modernos. Sem dúvida. E continua a dar algum consolo ou esperança às pessoas. Para quem visita o pequeno santuário da Enkiri Inoki, ali em Itabashi Honchou, é um sítio diferente. Pode-se comprar um ema por perto, deixar um pedido ou só observar. É um canto de espiritualidade inesperada. Mudando um pouco de assunto, Itabashi também foi palco de momentos importantes ligados ao fim da era samurai. Sim, sem dúvida. Falamos de Kondo Isami, o famoso comandante do Shinzengumi, aquela força policial especial do Shogunato. Controverso, mas carismático. Exato. Muita gente associa-o a Kyoto, mas o fim dele foi aqui, em Itabashi. Há um pequeno túmulo memorial perto da estação de GR Itabashi. É simples, mas vê-se sempre flores, incenso, deixados por admiradores. Pois é. Os eventos finais foram em 1868. Depois da derrota numa batalha, Kondo foi capturado pelas forças imperiais. Trouxeram-no para Itabashi-shuku. Interrogaram-no no Onjin. A estalagem principal para gente importante, não é? Onde hoje é um posto policial, mais ou menos. Isso mesmo. E foi ali que lhe deram a sentença. Decapitação. Mas depois há a história do Nagakura Shinpachi, outro ex-membro do Shinsengumi. Que fez o quê? Arriscou-se. Foi ter com o dono do Onjin, um tal Iida Takezaemon, que também era um antigo vassalo do shogunato, e pediu-lhe para garantir que Kondo tivesse um enterro digno, para não exporem corpo ou algo assim. Uau! Um ato de lealdade perigoso naqueles tempos. E resultou? Aparentemente sim. Diz-se que o Ida ficou tocado pela lealdade e concordou. O corpo de Kondo foi secretamente enterrado no terreno do templo da família Ida, o Monjuin. É lá que está o túmulo principal dele. Que história! Mostra a complexidade das relações humanas mesmo no meio da guerra. Sem dúvida. E já que falamos de gente poderosa do período Edo ligada a Itabashi, temos de falar do domínio Kaga, o clã Maeda. Ah, sim. Os Kagaryaku Mangoku. 1 milhão de koku de arroz. Eram dos mais ricos e influentes do Japão. E a residência secundária deles, a Shimoyashiki, aqui em Itabashi, era absurda, gigantesca. As fontes falam em mais de 100.000 tsubo. Que dá uns 33 hectares. É difícil ter noção, mas 16 vezes a área do Tokyo Dome. É mesmo inimaginável. era colossal. E a localização era estratégica, claro. Mesmo à saída de Edo pela Nakazendo, permitia-as fazer as preparações de entrada e saída da capital ali com toda a pompa, sem usar o onjin público como os outros daimyo. Era um símbolo de estatuto. E o que aconteceu a esse espaço todo depois? Bem, aí vem a grande transformação. Depois da restauração Meiji, em 1868, o novo governo confiscou a propriedade. E o que é que eles fizeram ali? O quê? O arsenal de artilharia de Tóquio, o Tokyo Roe Kolsho. Que mudança! De uma residência de luxo feudal para uma fábrica de armas. Exato. Resumo bem a velocidade da modernização e da militarização do Japão na altura. Tornou-se um centro nevrálgico da indústria militar japonesa. E hoje, o que resta disso? Hoje, essa área é maioritariamente o Parque Kaboga, muito tranquilo, e zonas residenciais. Mas se prestar atenção no parque... Notam-se coisas. Sim, o terreno é irregular em certas zonas, tem os desníveis estranhos, são vestígios dos campos de tiro do arsenal. E o lago, alguns caminhos, parecem incorporar elementos do jardim original da residência Kaga. Ah, interessante, que era inspirado no Kenrokuen, em Kanazawa. Certo, o jardim principal deles. Jardim de passeio à volta do lago. E há quem diga que a topografia em vale da zona até foi vista como uma vantagem para a fábrica de pólvora. Como assim? Bem, se houvesse uma explosão acidental, o impacto nas redondezas seria talvez mais limitado. Faz sentido.
Então, para quem quer explorar esta camada da história, as dicas são visitar o túmulo do Kondo Izami, Sim, caminhar pela Nakasendo perto do antigo Onjin, explorar o Parque Kaga, procurar a Pedra Memorial, aquela que diz Kagahan Te Ato, isso, e observar o terreno. E, claro, ir ao Museu de História Local de Itabashi. Tem mapas, fotos, artefactos, tanto do domínio Kaga como do arsenal. e perto do museu ainda há as ruínas do castelo de Akatsuka, para quem gosta de história mais antiga. Exato, um lembrete de que a zona já era importante muito antes do período Edo. Mudando agora para coisas mais atuais, digamos assim, em Itabashi. Certo? Temos o rio Shakuji, Que hoje é mais uma zona de lazer, não é? especialmente por causa das cerejeiras. Sim, são mais de 1000. Na primavera aquilo fica um túnel de flores espetacular. É ótimo para o anami, a contemplação das cerejeiras. E costuma ser mais calmo que os parques famosos do centro do Tóquio, não é? Uma experiência mais local. Geralmente sim. E o rio também é palco de um grande evento anual. O Festival de Fogo de Artifício, o Itabashi Hanabi Taikai. Esse mesmo. Tem uma origem interessante, no pós-guerra. Nasceu como uma celebração conjunta com a cidade vizinha de Saitama, em Saitama. Ah, sim? Porquê? Foi para marcar a amizade e a cooperação depois de uns ajustes nas fronteiras entre as duas cidades. Um símbolo de prosperidade partilhada. Que giro! E não podemos esquecer o Tokyo Daibutsu, o grande Buda de Tóquio. No templo Jorenji, em Akatsuka. Sim, é importante dizer que não é antigo, pois não, foi feito nos anos 70. Exato, 1977. Mas a razão da construção é profunda. Foi uma iniciativa do abade do templo, Para quê, exatamente? para consolar as almas das vítimas do grande terremoto de Kanto de 1923 e, principalmente, dos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial em Tóquio. Como aquele terrível de 10 de março de 1945. Sim, é um monumento à memória dessas tragédias e uma prece pela paz mundial. É uma estátua imponente, de bronze, com 13 metros. É assim. E a orientação dela é simbólica. Está virada para o centro de Tóquio, mas de costas para a direção de onde vieram os bombardeamentos. Como estivesse a proteger a cidade, Uau! Mesmo sendo moderno, carrega um peso histórico enorme. sem dúvida. E no local que também sentiu a guerra, pela proximidade do arsenal, encarna uma aspiração coletiva pela paz. Portanto, mais sugestões. Um passeio, se calhar, de bicicleta pelo rio Shakuji na época das cerejas. Sim, acesso fácil pelas estações Naka Itabashi ou Itabashi Honshu. Ver o fogo de artifício, para quem puder planear. É espetacular, mas sim, requer planeamento. E visitar o Tokyo Daibutsu, perto da estação Nishitakashi Madeira, para um momento mais tranquilo de reflexão. Exato. Aprender a história no templo Jorenji. Vemos assim que Itabashi tem muitas camadas, não é só um nome no mapa. Sem dúvida. Olhando para trás na nossa conversa, Itabashi revela-se um sítio onde a história está viva. Nas ruas, nas lojas, nas lendas, nos memoriais. Percorremos o legado da Nakasendo, sentimos o ambiente da Enkiri Enoki, falámos do fim do Kondo Isami, da grandeza Kaga e da sua transformação, e, claro, da mensagem do grande Buda. Foi uma viagem interessante, por várias épocas. Para quem nos ouve, acho que explorar Itabashi é uma oportunidade ótima para sair dos roteiros habituais de Tóquio. Concordo. É mergulhar numa história diferente da metrópole. Sentir o ritmo local num sítio onde o passado e o presente, bem, eles conversam de forma visível. E muitas vezes surpreendente. E fica a reflexão final. Ao andar por Itabashi, que outras histórias não contadas estarão ali, à espera, sussurradas pelas pedras da calçada, pelos cantos menos óbvios, para quem estiver disposto a ouvir? Se calhar, a alma de Tóquio não está só no brilho das luzes, mas também nestes lugares que guardam o calor de outros tempos.